não sei nem por onde começar, porque é uma coisa que eu não assimilei, não acreditei ainda, que o Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado, pessoal. Verdade. Nunca imaginei que isso acontecesse. Nunca imaginei. Verdade. Vocês comemoraram? Se divertiram? Não. Acho que bom, que bom. Teve gente que queimou a largada, né? Teve gente que estava ansiosa, né? Teve muita gente assim. Teve até um rapaz na Praça dos Três Poderes soltando fogos de artifício ano passado, não sei se vocês viram. Uma explosão de alegria, assim. Mas é isso, cara. Condenado por tentativa. O primeiro grupo, já parou pra pensar nisso? Primeiro grupo de pessoas condenado por tentativa de golpe de Estado no Brasil. Finalmente o governo do Bolsonaro inaugurou alguma coisa. Poderia ser uma ponte, um hospital, né? Mas não, foi isso, né? No dia 11 de setembro. É verdade. Agora eu tenho 2 razões pra comemorar. Não, brincadeira, eu tô brincando, tá? Piada. Calma, piada. Quem deve estar muito feliz com isso é o General Mourão, hein? Já para pra pensar nesse detalhe? Porque ele foi escanteado ao longo de 6 anos do governo Bolsonaro, né? E ele foi o único que escapou do rolê, né? Nossa, ele deve muito ter assistido esse julgamento pensando, vai, me exclui do grupo de WhatsApp agora, vai. Porra, vai ficar soluçando a semana inteira, arrombado. Mas é isso, né? E é isso, não cabe indulto, não cabe anistia. Cabe choro é livre, ao contrário do Bolsonaro. Mas olha como a vida é injusta, né? Pra vocês verem, né? O Bolsonaro aí passando pelo momento mais difícil, né, da carreira política dele, né? E ele foi completamente abandonado pela base de apoiadores, né? O Olavo de Carvalho não falou uma palavra. Porra, se fingindo de morto, assim não... Porra, não dá pra confiar nas pessoas hoje em dia. Assim, é uma coisa... Não. Sempre é engraçado piada com o Olavo, né? Impressionante. Né? Mas é isso. Vocês viram a dosimetria da pena? Tiveram tempo de ver? Quem não viu, eu trouxe aqui a dosimetria. A dosimetria ficou assim. 1 limão, 1 dose de cachaça, 2 colheres de açúcar, 1 cubo de... Não, brincadeira. Não, fizeram lá a dosimetria e foi muito bom, que era tanto crime que o Bolsonaro cometeu que o negócio virou um leilão, né? No meio, né? O Xandão perguntando, e aí, vamos botar 10 aqui, 20? Quem aqui casa? Virou um leilão, né? Mas ele pegou lá 27 anos, né? 27 anos. Você tem noção que o Bolsonaro só vai sair da cadeia com 97 anos? E eu nunca imaginei que eu ia torcer pra ele viver tanto. Nunca imaginei que ia chegar nisso, né? Porque ia ser ótimo, né? Imagina, ele viver os 97 anos, cumprir a pena inteira, né? Sair da cadeia e pegar uma gripezinha. Ia ser a perfeição, né? Ia ser ótimo. Mas 27 anos, cara. 1 ano pra cada ano que ele ficou sem fazer porra nenhuma na Câmara. Vai ser... Achei simbólico, assim. Achei perfeito, né? E 27 anos de regime fechado, tá? Regime fechado. Nunca mais ele vai conviver com os filhos dele, né? Quer dizer, teve um lado bom pra ele também, né? Porra, o cara se livrou do Eduardo Bolsonaro. Pra mim, isso é uma redução na pena, praticamente. Porra, isso tá ótimo, pô, né? E a melhor parte de tudo, não tem risco do Bolsonaro reduzir a pena lendo livros. Não tem. Trabalhando, não tem. Não vai ter que cumprir tudo inteiro, né? E é isso, a gente só vai ver o Bolsonaro nas urnas daqui 27 anos. Urna funerária, mas ainda assim vai ser urnas, né? Mas é isso, né? Mas vocês assistiram, né, toda essa bagunça, né? Que bom. Aliás, eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Fux ainda tá falando lá no STF. Vocês não sabiam disso? Ele tá falando lá, verdade, né? Se você ligar agora na TV de Justiça, o Fux tá falando no escuro lá, numa sexta-feira à noite. É verdade, porque o Fux falando em Brasília já é um ponto turístico da cidade. São os 2 pontos turísticos lá do nosso centro-oeste, lá, né? Que é o Fux falando, né? E em Goiânia é o pastor de calcinha. Que é outro cara de peruca que apura crimes melhor do que o Fux. Mas olha, falem o que quiser aí dos ministros lá do STF, falem o que quiser sobre eles, mas os caras têm paciência, hein? Puta que pariu, os caras têm uma paciência assim, meu Deus, 13 horas e 30 minutos ouvindo o Fux falar. Quer dizer, além de defender golpista, o cara é a favor de tortura também, né? Porra, 13 horas, né, e 30 minutos, né? Depois falam que mulher que fala muito, né? Porra, nem o Bolsonaro ia perder tanto tempo defendendo a si mesmo, assim. Porra, 13 horas. Ele achou que estavam hoje numa prova do líder do BBB, né? A estátua de justiça do STF já estava tampando os ouvidos, né? A estátua pensando, pena que eu sou cego e não surdo.
Porra, 13 horas e 30 minutos é muita coisa. Eu achei que eu não ia viver tempo suficiente pra ver o final do voto do Fux. E não é absurdo pensar nisso, né? Porque quando começou o voto do Fux, o Charlie Kirk estava vivo. Então, morreu no processo, né? Então, assim, é totalmente possível, totalmente possível. Mas vai ver, foi essa a estratégia do Fux, né? Ficar falando até o Bolsonaro morrer e não ser preso, né? Mas pra mim isso aí é coisa de gente que não tem um cachorro, um gato, uma planta pra regar, porque pô, se eu passo 10 horas longe da minha casa, né, e meu gato fica sabendo disso, ele pega as coisas dele e vai embora. Eu conheço meu gato. Né? Que é assim, puta que pariu, 13 horas e 30 minutos, pô. Ele falou tanto que a gente ia ganhar um certificado de conclusão de curso no final da... Né, golpismo módulo 1, né? E assim, vocês param pra pelo menos ouvir os argumentos dele, né? Que a gente se assusta com o tempo, né? Mas a gente tem que ser, né, pessoas democráticas, né? Eu parei pra ouvir, aí a coisa ficou pior ainda, porque... Não, sério, porque assim, o argumento do Fux era uma coisa mais absurda do que a outra, assim, né? Se isso fosse um país normalmente normal, assim, né? Ele tinha virado réu também, junto com os caras. Porque... Não, porque você via a cara do Dino, que tava do lado dele, e ele tava com uma cara assim, Mona, o que você tá falando? Viado, que conversa é essa? Eram umas coisas, já começou com uma clássica, né? Que era, a trama golpista era uma conversa de bar. Um bar em Berlim nos anos 30, só... A minha parte favorita foi quando ele meteu assim, a existência de uma organização criminosa não basta para provar a existência de uma organização criminosa. Caralho, isso não é um ministro, né? É um personagem do Choque de Cultura, né? O Luizinho Fusca, né? É o Luizinho Fusca. Né? Porra, a existência de uma organização criminosa não basta para provar a existência. Você precisa mais do quê? Um CNPJ, né? Reconhecer firma. O que você precisa mais? Tá? Tem tudo ali já, né? Mas foi assim uma coisa muito absurda, cara, o voto do Fux. Né? Eu tava vendo a hora de terminar o voto, falando assim, galera, tô brincando, tem uma câmera ali, ó, assistindo uma pegadinha. Manda um abraço pro João Kleber ali, que ele tá assistindo com a gente aqui, ó. Mas esse aí ele absorveu todo mundo. Absorveu todo mundo. Foi um voto, assim, declaradamente bolsonarista. Eu acho que se você puxar a peruca do Fux, é capaz de ter um patriota do caminhão agarrado, assim, igual o Ratatouille, controlando a cabeça dele, assim, porque assim, eu já tive colegas de trabalho ruins, né? Eu acho que todo mundo, né? Mas assim, um colega de trabalho que ignora uma tentativa de assassinato contra a minha pessoa, né? Isso aí faz a gente pensar, né? Que a pessoa que enrola na fila para esquentar a marmita tá tudo bem. Né? Porque é isso, essa questão, né? Tentaram matar o Alexandre de Moraes, cara. E o Geraldo Alckmin, que eu sou a favor, totalmente, nesse caso. Mas tentaram fazer isso, cara. E o cara simplesmente, assim, ignorou, assim. Foi uma falta de consideração muito grande com o Alexandre de Moraes. Eu tava vendo ele terminar o voto cagando na gaveta do Alexandre de Moraes. Como diria a dona Fátima. Porque foi muita falta de consideração, gente, esse negócio, né? Aliás, eu acho que se procurar direito, a caneca do Corinthians, do Alexandre de Moraes, que sumiu no 8 de janeiro, tá mocado na peruca do Fux. Eu tenho certeza. Eu acho que existe essa possibilidade, assim, porque... E aí ele falou e absolveu todo mundo. Né? Absolveu todo mundo. E condenou o Mauro Cid. É a cara do carioca, né? Condenar só o X9, né? Porra, é a cara do carioca fazer um negócio desse. Né? Porra. Mas... Mas foi um... Mas é isso, né? E o voto do Fux, ele ficou mais absurdo ainda quando a gente colocou em paralelo, né? Com o voto do... Que assim, eu não sei se vocês ficaram com essa... sensação, é uma impressão, né? Uma sensação que eu fiquei assim. Vocês não ficaram com a sensação de que existe um grupo de WhatsApp que tá todos os ministros, menos o Fux? Vocês não ficaram com essa impressão, assim? Porque eles tinham umas piadinhas internas ali, né? Brincavam entre eles, e o Fux ficava com a cara assim, meu, o que tá acontecendo? Eu acho que é muito possível, viu? Tem um grupo aí de WhatsApp, tá todo mundo, tá? O Zaninha, a Camúcia, né? O Dino, né? O Xandão, e não tem o Fux, né? E totalmente justificável, né? Porra, imagina receber um áudio de WhatsApp do Fux, mesmo. Meu Deus, você tem que cancelar suas férias pra ouvir. Não dá, não, sem condições, né? Mas eu gostei muito de assistir porque o Alexandre de Moraes, assim, este homem, ele tava sem nenhuma paciência, e é isso que é bom. Não, porque o Fux ajudou também, né? Porque ele falou tanto, que eu não sei se você sabe desse detalhe, mas o Alexandre de Moraes perdeu o jogo do Corinthians. Isso não se faz. Isso não se faz, né? Então o cara já chegou assim, meu irmão, putaço, assim, falando que os advogados não leram o processo, não leram os autos, não fizeram porra nenhuma. E aí ele falando que ele enchia a boca para falar que o Bolsonaro fazia parte de uma organização criminosa, né? O que eu discordo, né? Claramente eles não eram organizados.
Criminosos, sim, mas organizados me parece um pouco demais, assim, né? Mas ele tava putaço, assim, ele falando umas coisas aqui, assim, tipo, isso é um julgamento jurídico e não psicológico. Porra, eu tava vendo a hora dele falar, me falaram que o Bolsonaro com depressão, foda-se, daí eu não sou psiquiatra. Vai todo mundo se fuder nesse caralho, né? E dá pra entender, porque, assim, tem professores aqui? Olha aí, vocês sabem, né? O Xandão é professor universitário. Vocês aguentam migué de aluno. Ou vai ser um advogado que vai enrolar vocês, né? Pô, não tem, porque ele é bem professor, né? Eu gosto disso porque ele é professor, assim, ele é muito didático. Faltou só tocar um sinal do recreio. Ele é professor mesmo, assim, eu gosto, né? Porque ele levou um slide. Tu quer coisa mais de professor do que isso? Ele levou um slide lá pro negócio, botou o slide orgulhoso que ele fez o slide. Ele feliz, eu fiz o slide aqui e mostrou. Aliás, eu acho que ele perdeu uma ótima oportunidade de fazer um slide com o mesmo template do slide de acusação do Lula na Lava Jato. Ia ser excelente, né? Porra, ia ser ótimo. Fazia um círculo assim, ó. Escrevia golpe de Estado e puxava a setinha. Cagaram na minha gaveta. Roubaram a porta do meu escritório. E fizeram uma figurinha de WhatsApp com minha cabeça igual uma pica. Aqui. Foram essas pessoas, né? Mas é isso. Ah, meu Deus do céu. E aí votaram os outros ministros lá, né, que não foi tão interessante. O Zanin me impressionou, fiquei impressionado. A Carmen Lúcia, craque do jogo, a melhor ali, disparado, arrasou, muito bem. O Dino, que, assim, precisava, né? Porra, o Dino saía fantasiado de comunista no Carnaval do Maranhão. Tinha alguém em casa em dúvida? O que será que ele acha sobre o Bolsonaro? Porra, não precisava, dá pra pular ele, assim, não, economizava um tempo ali. Mas uma coisa que eu estou observando essa semana é que assim, eu não tive uma semana fácil bem na condenação, assim, porque eu fiz uma cirurgia no maxilar, aí eu faleci, uma pessoa da minha família, foi um inferno. E aí eu não estava bem. Acontece, né? Às vezes acontece um monte de coisa na nossa vida, a gente não fica bem, né? E aí eu notei uma coisa nessa semana, que às vezes basta uma combinação de palavras muito simples, palavras colocadas numa certa ordem, que mudam completamente o seu estado emocional. E aconteceu comigo. Eu estava nessa situação, não estava bem. E aí eu abro meu celular e me deparo com essa seguinte manchete. Polícia Federal teme que Bolsonaro pule muro de vizinho para fugir de condomínio. Eu leio um negócio desse, eu desconheço o significado de tristeza. Assim, o quão engraçado. O quão engraçado é imaginar que a Polícia Federal considera isso uma possibilidade. Não, de verdade, o quão engraçado é imaginar policiais federais, pessoas muito sérias, numa reunião, sentados numa mesa, um olhando pro outro e falando assim, galera, ele tem um histórico de atleta. Assim, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Não, de verdade, alguém aqui acha que ele vai conseguir? A gente tá em consenso quanto a isso, né? Ele não vai, não tem condições, né? Porra, com a barriga de fezes daquela ali, aquele homem deve pesar muito, né? Até onde eu sei, ele tem um par de chifre, não um par de asa, né? Então... Mas eu tô rezando muito pra isso acontecer, tá? Nossa, eu tô rezando todo dia pra isso acontecer. E eu sou ateu, assim. Eu tô rezando todo dia, porque isso abre um leque de possibilidades que ninguém imaginou. Ninguém imaginou. Porque o quão engraçado ia ser. Vai, por algum milagre de Deus, ele conseguiu pular. Por algum milagre de Deus, ele conseguiu pular o muro, né? Aí ele cai no quintal do vizinho, o vizinho dele é um petista segurando um Rottweiler, assim. Ninguém pensou nessa possibilidade. Pode acontecer, né? Mas não tem condições, né? Não tem condições, né? Bolsonaro, o maluco não aguenta fazer uma flexão, pular um muro. O máximo que ele vai pular é o muro que divide a vida e a morte. Mas eu já estava feliz, já estava bem. Isso tinha resolvido assim minha situação. Já estava feliz, já estava bem. Mas aí pra me causar uma overdose de dopamina, a manchete que vem logo em seguida, logo embaixo, no mesmo dia Polícia Federal teme que Bolsonaro fuja no porta-malas de um veículo ou fantasiado. Eu vou repetir, policiais federais
estão cogitando que o Bolsonaro fuja dentro de um carro, igual a Débora Seco na novela América. Vão abrir um Monza e o Bolsonaro vai estar lá dentro, fugindo dentro do Monza, né? Caralho, velho, isso é muito bom, né? Agora, eu acho que isso explica tudo, né? Acho que isso faz tudo, Era isso que o pastor de calcinha estava investigando. Era isso, maneiras do Bolsonaro escapar. Né? Por isso que ele saiu várias vezes, para saturar a fantasia. Para dar tempo do Bolsonaro escapar. Né? E aí, o que vocês devem estar pensando foi a mesma coisa que eu pensei, né? Eu li essa manchete e eu falei, bom, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar agora no site do PL e nas redes sociais do PL para ver o que eles estão fazendo. E eles não estavam fazendo nada. Porra, vocês são o partido do Bolsonaro, vocês têm que fazer alguma coisa. Então, para ajudar o PL, para ajudar o Bolsonaro, eu pensei aqui uma lista de fantasias para o Bolsonaro usar para ele escapar da prisão domiciliar. Né? Tô fazendo esse favor aqui pro PL. Né? A primeira delas é uma fantasia de Zé Gotinha. Ninguém vai desconfiar. Ninguém. Ninguém vai desconfiar. Ninguém. Ninguém vai desconfiar. Outra fantasia de Laurinha Bolsonaro. Essa é boa, ele coloca uma peruca, uns livros debaixo do braço. Ei, tô indo estudar ali, né? O problema é que a gente vai ter que alfabetizar o Bolsonaro em 2 semanas, assim, o que pode trazer alguma dificuldade, né? Outra fantasia, saco de lixo. Essa é ótima, né? Que já disfarça o cheiro. E outra fantasia, táxi do Gugu. Funcionava, vocês não lembram dos anos... Funcionava nos anos 90, né? A gente fantasia o Bolsonaro de taxista. É até bom que as opiniões são as mesmas. Outra fantasia, escondido dentro do boné do Carlos Bolsonaro. Outra fantasia, número de abertura do Léo Lins. Embaixo da Michelle Bolsonaro, fantasiado de grávida de Taubaté. Outra fantasia, fantasia de PSDB. Essa é ótima, né? Porque ele já se fantasia e finge de morto, que é muito bom também. E a última fantasia, ele poderia se fantasiar de inocente. Vai ficar irreconhecível. É isso. Mas essas são minhas ideias pro Bolsonaro. Espero que ele... Coveiro é uma boa, né? Mas essa ele já está naturalmente fantasiado. Mas conhecendo ele, eu sei o que ele vai fazer. Eu acho que no máximo ele vai usar um bigode falso com uma plaquinha escrito: não é o Bolsonaro. Eu acho que é o máximo do brilhantismo dele, que vai... O que eu ia falar também mas é isso, gente. Já tem policiais vigiando o Bolsonaro, eles estão com medo dele fugir. Isso é uma realidade. Tem policiais dentro da casa do Bolsonaro. Exatamente. Tem policiais dentro da casa do Bolsonaro. Esse é o primeiro acampamento do Bolsonaro que não me irrita, assim. Esse eu gostei. Esse eu achei bacana, né? Porra, prisão domiciliar, tornozeleira, né? Policial dele. Era mais fácil ter construído um presídio em volta do Bolsonaro, né? Porque facilitava as coisas, né? Porque, porra... E assim, eu sou contra, tá? Policiais na casa do Bolsonaro, não sei qual a opinião de vocês. Eu não sei o que esses policiais fizeram pra merecer isso. Assim, porra, não é? Não é porque a gente tá rindo, mas se coloca no lugar do policial que foi designado pra vigiar o banheiro do Bolsonaro. Meu Deus, eu sou a favor do fim da polícia, mas pro suicídio não precisa. Não precisa ser assim, não precisa, né? E tá sendo uma alegria, uma diversão, porque a prisão domiciliar é isso, né? O Bolsonaro não pode sair de casa. Né? Ele não pode sair de casa, né? Então está sendo ótimo, porque todo dia de manhã ele aparece no quintal da casa dele. Você já viu esse vídeo? É muito bom, né? Os jornalistas gravam esses vídeos com ele no quintal, andando para um lado e para o outro. E é muito simbólico, assim, porque ele fica atrás do portão com umas grades, assim, sabe? Parecendo um animal enjaulado. Parecendo. É um animal enjaulado, né? Só falta uma plaquinha, por favor, não alimentar com leite condensado. Mas é isso. Mas eu confesso que eu vou sentir um pouco de falta de tudo isso, viu? Eu vou sentir um pouco de falta, assim, porque eu me diverti demais nesse julgamento. Eu me diverti demais. Parecia uma série de TV, assim, que eu não conhecia, sabe? O começo foi meio chato, o meio melhorou e o final tá ótimo. Grande final, assim. Eu assisti em casa, igual o Bolsonaro. Assisti na minha casa e eu tentei ir, sabia? Porque abriram pro público, né? Pra gente assistir o julgamento, né? Eu tentei ir, mas infelizmente não deixaram eu entrar com o engradado, a churrasqueira no STF, né? E a Vuvuzela pegou muito mal, assim. Mas eu assisti em casa, assisti pela TV Justiça, né? Que eu sou uma pessoa tradicional, assim, né? Não é tão divertido, eu confesso, né? A TV Justiça é bem chato, assim, né? Aliás, eu acho que eles deveriam colocar um superchat na TV Justiça pra... Né, pra dar uma animada, né? Ia ser ótimo, né? Lá no meio do julgamento, o Xandão recebe uma doação de R$50, né? Com uma mensagem de incentivo, né? Parabéns, ministro Alexandre de Moraes, parabéns pelos trabalhos, um abraço de São Paulo, de Paula Tejando. Ia ser bacana.
Mas, mas foi ótimo assistir, porque o Xandão tava claramente se divertindo. Dava pra ver, a careca dele tava até brilhando mais. Ele tava muito feliz com aquilo, ele tava muito contente, né? Ele tava feliz, os outros ministros, meu Deus do céu, eles estavam de saco cheio. A Carmen Lúcia, dava pra ver no olhar daquela mulher. Ela não aguentava mais, assim. Ela tava com a cara assim, porra, gente, caralho, puta que pariu. De novo a gente vai ter que ouvir esses caras? Eu sei que eles estão errados. Vocês sabem que eles estão... Isso aqui poderia ser um e-mail. Porra, de novo. E é isso, né? E o Xandão, ele tava muito contente. Ele tava muito, muito feliz. Assim. Ele ficou 2 horas lendo a ação penal do Bolsonaro. 2 horas lendo a ação do cara, né? E assim, não precisava, né? Não precisava de tudo isso, né? 2 horas é muita coisa. Bastava ele falar vigiando e punindo, gostoso demais. Né? Tá ótimo, acabou. Aí já toca aí, já. Não precisava. Não. Isso é muito bom que acaba com a retórica do Bolsonaro, né? Porque ele falava que ele não sabia porque estava sendo julgado. Aí o cara ficou 2 horas lendo crimes dele. Só faltou ele falar se vocês querem ordem alfabética ou cronológica aqui. Pô, mas foi isso, 2 horas lendo os crimes, né? E realmente tinha coisa ali que não precisava, né? Dava para ter uma cortada ali no texto, assim, né? Porque ele falou uma hora assim que não é preciso um esforço intelectual muito grande para entender que foi golpe de Estado. Meu amigo, a questão é justamente essa. Você quer que um pessoal que se agarrou no caminhão a 100 por hora na rodovia e cantava o hino nacional por um pneu, você quer que essas pessoas racionalizem? Quantas pessoas precisam cagar na sua gaveta para você entender o que a gente está passando nos últimos 6 anos? A questão é essa, meu amigo. É exatamente esse o problema. Porra. E aí foi ótimo assistir esse The Office jurídico, assim, porque foi meio isso, né? Foi tipo um louco academia de polícia, mas com advogados, né? Foi tipo isso, né? Porque o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, os advogados de defesa não convenceram absolutamente ninguém. Ninguém. O pastor de calcinha convenceu mais gente do que os advogados do Bolsonaro. Assim, a esposa do pastor de calcinha assistiu o julgamento e falou, pô, não dá pra acreditar nesses caras, olha lá. Porque, assim, foi um show de horrores, assim. Porque o meu advogado favorito de todos, fale o que quiser sobre ele, mas ele sempre vai morar no meu coração, é o advogado do Augusto Heleno. Eu adoro ele. Eu sou apaixonado por ele, adoro ele. Porque, que pra quem não lembra, é o advogado do meme do Já Pode Jantar. Adoro ele, porque o cara tá participando do julgamento mais importante da história do Supremo Tribunal Federal e vai ficar conhecido pra sempre como Gordinho Esfomeado. Isso é... Eu acho maravilhoso essa história. Eu acho maravilhoso isso. E todo mundo subestimou ele, tá? Todo mundo subestimou ele e ele foi de longe o mais preparado, viu? De longe. De todos os advogados que perderam, ele foi o melhor. É o único que merece ali os honorários, uma coca e uma coxinha. Porque eu fiquei impressionado com o profissionalismo dele, né? De conseguir advogar, né? Enquanto pensava no cardápio do almoço. Fiquei muito impressionado, porque ele estava numa situação complicada ali, né? Porque toda vez que a pessoa falava Polícia Federal como PF, ele pensava, franguinho assado agora. Ô, rapaz, uma saladinha, bom demais. Mas ele foi o único, assim, alto astral, né? Porque depois o clima pesou, né? Porque começou a chegar uns caras estranhos, assim, né? Aquele Demóstenes Torres. Meu Deus do céu, esse cara era... Porque ele já começou falando que o cliente dele não tinha dinheiro para pagar o processo. Vossa Excelência, você acha que este fudido tem condições de fazer um golpe de Estado? Ele não pagou a viagem de Uber, Vossa Excelência. Porra, eu fiquei... Caralho, o Xandão tem mais consideração pelos réus do que os próprios advogados, né? Mas é isso, né? E se você deve estar pensando assim, pô, Demóstenes Torres, esse nome não me é estranho. É o mesmo cara, o senador, que foi caçado por máfia de bicheiro. Esse era o naipe da defesa do Bolsonaro. Uma defesa que precisa de uma defesa. Né? E aí chegou o mais maluco de todos também, que é um que eu gosto muito, que é o advogado do general Paulo Sérgio Nogueira. Que eu não sei se vocês lembram, que era aquele advogado que trazia um monte de referência que ninguém pediu. Que ele falava assim, como disse Van Gogh, Monteiro Lobato e minha sogra. Eu falei, como é que é? Eu tava indo pegar uma água na cozinha, eu voltei na hora. Ele falou isso mesmo, minha sogra. Ele aprendeu a advogar com quem, né? Com Costinha, com Ari Toledo. Teve aula com a Damastor Pitaco. Foi... Caralho. E assim, tem um pessoal do direito aqui, da advocacia, do rolê aqui? Tem? Cadê? Você é... Olha, eu nunca tinha visto um julgamento. Né? Você deve ter visto... É o seu dia a dia, né? É uma terça-feira pra você isso aí, né? Mas assim, me responde uma coisa. Quando o advogado
ele acaba os argumentos, eles começam a inventar coisa, né? Pode falar a verdade, a gente tá entre amigos aqui, né? Acontece, né? Eu não sou da área e percebi isso. Porque chegou uma hora lá que o cara tava falando, e aí ele começou a dar em cima dos ministros do STF. Eu juro, eles chamaram o Fux de atraente. Eu não vou criticar, né? Cada um joga com as armas que tem, né? Às vezes a arma do cara é a sedução e a gente não sabe. Às vezes o cara é bom nisso, né? E ele tá certo, né? O julgamento não deu em nada, pelo menos sai com date daí. Né? O estranho é o date ser com o Fux, mas tudo bem. Sem julgamentos, né? Mas é isso, cara. E os argumentos dos advogados também foram ótimos, né? Porque eles já eram umas figuras, assim, bem interessantes. Mas quando eles abriram a boca, aí foi um negócio maravilhoso. Porque assim, eu acho que assim, pensaram, pô, a causa já tá perdida, vamos focar no entretenimento. Né? Tem um pessoal assistindo aí, né? Vamos focar no entretenimento, pelo menos. Né? Porque eles falavam umas coisas assim que eu não tinha nem tempo de ficar puta, assim, achava engraçado. Porque ele falava assim, o processo é muito grande e não deu tempo pra ler. Porra, que argumento do caralho, hein? Vossa Excelência, né? Meu cliente cometeu tantos crimes que eu não tive tempo para ler. Né? E é óbvio que os advogados de defesa não tiveram tempo para ler, né? Eles tinham que escrever o voto do Fux, né? E outra coisa que eles falaram foi da ineficácia do golpe, né? Esse era um argumento forte deles, né? Porque os meus clientes tentaram dar golpe de Estado, não deu certo, logo não é crime. É nossa culpa que ela é incompetente até nisso também. Porque, veja bem, meritíssimo, né? Não é porque a gente tentou matar uma pessoa, um ministro do Supremo, né? 3 pessoas, tentou dar golpe de Estado, que a gente queria matar pessoas e dar golpe de Estado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Era tudo uma grande partida de RPG. Que a colega lembrou, isso é verdade. Eles tentaram matar pessoas, né? Eles tentaram matar o Lula, né? Algo que o próprio Lula tá fazendo, né? Escorregando na banheira, batendo na cabeça. Esse velho maluco do caralho também, né? Aliás, é uma coisa a se pensar, né? Que até a tentativa de assassinato do Lula, o próprio Lula fez melhor do que o Bolsonaro. É uma coisa a se pensar aí, né? Mas é isso. E eu achei ótimo que, indiretamente, eles confessaram. Que isso foi onde a Carmen Lúcia brilhou, assim, né? Ela conseguiu fazer os caras confessar indiretamente, né? Indiretamente, não, diretamente, que cometeram o golpe de Estado. Porque eles falaram assim, não, porque a gente tentou impedir o meu cliente de se envolver no golpe de Estado que o Bolsonaro queria dar. Logo, o golpe de Estado estava acontecendo, né? E os caras eram tão golpistas que começaram a dar golpe neles mesmos, né? Olha que loucura. Porque essa era a questão, né? A questão do estado de sítio, né? Se o Bolsonaro decretou lá o estado de sítio. Desculpa, eu não tenho maturidade para falar esse tipo de coisa, esse tipo de expressão, né? Estado de... Eu já começo a imaginar um monte de Chico Bento entrando no Congresso. Quebrando tudo. E foi meio que aconteceu, né? Foi meio que rolou, né? E agora a gente está nessa expectativa, né? Da prisão do Bolsonaro, né? Que pode acontecer a qualquer momento, né? E, assim, eu estou numa expectativa bem grande, assim, porque eu espero uma prisão bem bagaceira. É o que eu quero, uma prisão bem bagaceira. Eu quero uma camisa jogada no rosto dele, casaquinho cobrindo algema. Eu quero uma prisão bem bagaceira. É o mínimo que eu espero. 2 filhos do Bolsonaro chorando no balanço geral. É o que eu quero. Menos que isso eu não aceito. É o que eu quero, né? E tá sendo muito bom. E aí eu fico com raiva de uns amigos meus que ficam assim, ai, nossa, prende logo. Pô, gente, você não tem imaginação, não? Porra, a gente tá passando pela parte mais legal, quer ver eles brigando entre eles, né? Porque o PL falou esses dias que os filhos do Bolsonaro estão causando um mal-estar no partido. Chegou nesse ponto, que o PL olhou pra situação e falou, esses caras são muito radicais, vamos se afastar dele. Vai pegar muito mal pra nós, assim. Mas essa que é a parte divertida, ver os caras brigando entre eles. E aí tem uma figura nisso tudo que também adoro, que é o meu favorito, que é o Renan Bolsonaro. Eu adoro ele, porque ele sempre tenta ajudar e ele só piora a situação. Ele deu uma declaração esses dias que eu facilmente poderia ter dito isso. Que isso, é fã ou é hater? Porque ele falou isso aqui publicamente. Que absurdo. Um senhor de 70 anos, cheio de problemas de saúde, todo remendado, sendo tratado como se fosse um criminoso de alta periculosidade. Este fudido aqui, todo remendado. Porra, parece o professor Girafales defendendo seu Madruga, né? Vossa Excelência, este fudido aqui, todo remendado, caindo aos pedaços,
Calma, seu Madruga, não terminei ainda. Se fosse um cavalo, a gente já teria sacrificado, sim, mas o ponto não é esse. Eu adoro o Renan Bolsonaro, ele... Mas é isso, né? E às vezes, assim, eu fico vendo, assim, que às vezes eu acho que eu tô ficando meio doido, assim, vendo tudo que tá acontecendo. Eu acho, assim, porque eles estão brigando entre eles, e aí eles já estão fazendo umas coisas, assim, que não condiz com o personagem, sabe? É isso, aí às vezes eu acho que eu tô perdendo a minha sanidade, assim, porque o Valdemar da Costa Neto, nesse negócio deles brigando, falando um com o outro, o Valdemar da Costa Neto falou que o Bolsonaro tá virando um Che Guevara. É verdade, né? Eu adoraria ter inventado isso, mas não sou tão bom assim, né? Ele falou isso, né? Vai lá, chega na tua casa, terminou o show aqui, digita no Google essas palavras, Che Guevara, Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro, dá Enter. Né? Ele falou isso, né? Que o Valdemar da Costa Neto... Às vezes eu penso em me filiar no PL, sabe? Pra ter acesso a essas drogas, assim, porque... Caralho, virando um Che Guevara, né? Se ele falar virando no sentido de entrar em decomposição, eu concordo. Aí... Né? E ainda assim falta muito, né? Porque mesmo o Che Guevara morto tem mais saúde que o Bolsonaro vivo. Né? E aí eles brigando entre eles, aí a gente tem que aguentar também esse povo do 8 de janeiro. Que esse povo me irrita demais, porque eles ficam pagando de louco, né? É isso que me irrita, assim, né? Porque eles ficam falando, ai, estamos sendo tratados como criminosos, disse o criminoso. Né? É isso que me irrita, né? Aqui eles ficam falando umas coisas, não, a pessoa foi presa por pichar uma estátua. Golpe de Estado é só um detalhe. Isso aí é só um detalhe, né? Porque como assim não pode cagar na gaveta do Alexandre de Moraes? Não pode. Não pode. Né? Não pode. Mas não é essa a questão, não pode. Mas não é essa, né? Até porque se pudesse cagar na gaveta de autoridade, né? Meu Deus do céu, o escritório do Tarcísio. Puta, que pariu. Meu Deus. Ia estar uma situação. Porque... Mas é isso, né? Porque que me irrita, assim, porque eles ficam pagando de louco, né? É como se a gente não tivesse assistido as coisas pela televisão, né? Visto tudo que aconteceu, né? A gente viu, a gente sabe o que aconteceu, né? E aí eles ficam pagando de maluco, né? Eles ficam tratando como se fossem velhinhos, indefesos, conscientemente dando golpe de Estado. Né? E aí você chega na sua casa, o seu pai, que não se importa com política, tá no quintal com um saco de laranja, olhando pro teto. Que é isso, né? É isso que idoso de boa faz. Fica lendo um livro, trabalha com jardinagem, fica estudando umas coisas, né? Às vezes fica sem camisa no quintal, chupando um saco de laranja. É isso. Né? E reclamando de alguma obra da casa que ele mesmo fez. É isso que idoso faz. Não fica dando golpe de Estado. Fica de boa. Né? Porque sabe o que me pega? O que me pega, assim, falando sério, um segundo aqui, o que me pega é isso. Teve mãe que deixou criancinha de colo, bebê recém-nascido, para fazer aquela presepada lá em Brasília. É isso que me pega, assim, rapaz. Porque essa criança vai crescer, né? Essa mulher vai crescer, vai virar uma adulta com dúvidas, né? Ela vai crescer, vai visitar a mãe na cadeia, vai falar, mãe, hoje é dia das mães. Tá todo mundo postando foto da mãe no Instagram. E eu não posso fazer isso, porque a senhora está aqui presa. Eu não entendo. Isso não faz sentido para mim. Né? Você me explica o que aconteceu. Aí a mãe, não, porque tinha que defender meu presidente. Aí a menina fica, presidente? A gente vive na monarquia do rei Felca. O que é isso? Presidente? Que conceito é esse? Presidente. Mas essa piada não é tão engraçada porque parece uma possibilidade, né? Parece uma possibilidade, né? Mas é isso. E aí, para piorar a situação do Bolsonaro, ele tem filhos. Tem filhos que estão causando toda essa situação. Tem o Eduardo Bolsonaro, que está fazendo as sanções lá nos Estados Unidos, né? Que é isso que me pega, nos Estados Unidos, uma potência mundial, ouvindo o Eduardo Bolsonaro. Então, os caras estão numa situação assim tão precária que eles param para ouvir o primeiro noiado que fala com ele. E aí, mendigo, o que você tem para falar pra gente? Conta aí. E aí eles estão ouvindo o Eduardo Bolsonaro, todo dia. Estão ouvindo ele. E ele está conseguindo coisas. É isso que é maluco, ele está conseguindo coisas. Ele conseguiu lá sanções contra o Alexandre de Moraes, né, que impedem ele de usar cartão de crédito. Né? Meu Deus do céu, nossa, que coisa terrível. Nossa, ele deve ter ficado um dia sem dormir, né? Pensando, vou ter que comprar ingresso do Corinthians no Pix. Nossa, que vida horrível que eu vou ter agora. Meu Deus, né? Que era basicamente isso, né? Impedir ele de usar cartão de crédito e viajar para os Estados Unidos. Ele pode viajar para os outros 193 países, né, com uma culinária melhor que os Estados Unidos. Né? Seria 194 se não fosse a Inglaterra, né? Mas é isso, né? E aí ele tá lá, né? Conseguindo coisas, né? E botando essas sanções no país, né? E eu achei maravilhoso que o Ulisses falou, né? Tava lembrando agora que ele falou que
tentaram taxar o Brasil, né? E eu achei muito bom que o governo superou essa situação sem fazer nada. Eu achei isso incrível, né? Superou a situação só na base do deixa torar. Eu achei isso fantástico. Quem poderia imaginar que a maior arma de soberania nacional seria a indiferença? Eu achei isso... É uma coisa que eu não esperava, assim. Eu achei realmente interessante, né? Porque... Mas também vocês viram a lista de produtos taxados? Era tipo umas coisas, tipo assim, caneta 4 cores, de spinner, pulseira da amizade, umas coisas que ninguém se importa. Carneiro das Casas Bahia, umas coisas assim que... Sabe, parecia uma lista do Gugu na minha casa, umas coisas que ninguém se importa mais, assim, porra. Mas foi isso, né? E os caras superaram a situação, né? Essa situação, ele que tentou ferrar o Brasil, né? O Eduardo Bolsonaro, e só ajudou aí a popularidade. É capaz do ano que vem o Lula eleger uns 3 clones, assim, no meio. E aí, no meio disso tudo, tem o nosso amigo aí, o Trump, né? Que é outro cara que eu adoro monitorar o Trump. Eu sou a BIM paralela do Trump, assim. Eu tô o tempo inteiro vendo o que ele tá fazendo, assim. Eu gosto de ver. Porque é muito interessante que ele ficou 10 horas sem falar nada ridículo publicamente e deram ele como morto. Isso é muito interessante. Às vezes o cara foi só visitar a tia, mas não, morreu. E ele tá lá, né, e olha, eu nunca vi alguém tão empenhado em acabar, assim, com o imperialismo americano igual o Donald Trump, assim, porque ele é a prova viva que falar inglês fluentemente não torna ninguém inteligente. Né, porque o Donald Trump é, sem dúvidas, o melhor presidente que a China já teve. Porque assim, para vocês terem uma ideia, o Trump, ele conseguiu um feito que, assim, a China, a Coreia do Sul e o Japão fizeram acordos conjuntos contra os Estados Unidos. O Trump é uma pessoa tão desgraçada que ele conseguiu unir 3 rivais históricos contra ele, né? É capaz do cara ganhar o Nobel da Paz totalmente por acidente. Dá pra ele. Totalmente. Porque, porra. E os caras... Vocês têm amigos que moram lá, assim? Não? Tem? Já conversaram com o pessoal? O pessoal tá numa situação feia lá. O negócio realmente tá bem esquisito, assim, cara. Porque o Trump prometeu trazer a América antiga de volta, né? Ninguém imaginava que era de 29. Mas porque eles estão passando por uma situação complicada lá. Eu estava lendo que os Estados Unidos já perdeu 10 trilhões de dólares por causa do Donald Trump, né? Com a gestão do Donald Trump, né? A coisa está tão feia lá que já tem imigrante legal pulando o muro de volta. Não compensa mais. Eu não vou passar por isso. Não. Né? Pô, e nessas horas eu queria muito estar num grupo de WhatsApp do BRICS, assim. Eu queria demais. Nossa, eu e a Dilma fazendo várias figurinhas. Nossa, ia ser incrível. Mas eu nem vou culpar, viu, o americano pela burrice de votar no Trump, assim, porque eu também não frequentaria a escola, né, se tivesse tiroteio. Porque é isso, né, eu só sei que tem escola nos Estados Unidos porque tem tiroteio. Se não tivesse, eu nem sabia, né, porque deve ser difícil, né, aprender embaixo de uma mesa. Mas... Foi pesada essa, né? São eles que vendem arma no mercado, eu só conto as piadas. Porque é isso, a tiroteio em escola lá é uma coisa tão comum que já faz parte da grade curricular dos alunos. É verdade, se você não é baleado, você fica de recuperação. A gente viu essa situação essa semana aí, né? Que o Charlie Kirk lá, ele levou um tiro no pescoço, né? Um cara que defendia armas para matar pessoas, né? Pelo menos morreu fazendo o que amava. Não, brincadeira, pelo menos morreu. Eu sou comediante, ninguém pode me demitir, foda-se. Caguei. Daí. Não posso. No máximo vai ter uns nazistas mexendo no saco, mas tudo bem. Faz parte da vida, né? Acontece, né? Mas, aliás, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando em crimes, tem alguém aqui que trabalha na Faria Lima? Você trabalha, tem umas dúvidas, amigos. É que eu tô querendo começar a investir o meu dinheiro. E aí eu queria saber qual a melhor boca de fumo que você recomenda. Eu tô brincando. Porque, meu Deus, imagina o conflito, né, que tá passando na cabeça do pessoal, né? Meu Deus do céu. Porque Malafaia sendo investigado, Bolsonaro sendo preso, né? PCC na Faria Lima, né? Descobriram isso, né? Que a direita tá fechada com o PCC, né? O que faz a gente pensar, né? Como que o PCC desceu tão baixo, assim, né? O crime já foi mais organizado, assim, né? Você vê que a Faria Lima é um negócio tão perverso que conseguiu corromper o PCC. O que faz a gente pensar, né, que toda aquela histeria do Nicolas Ferreira lá com o Pix, com as fintechs, era pra isso, né, pra lavar dinheiro do PCC, que pra quem não sabe é o primeiro comando, né, do Chupetinha. E... Vocês não sabiam? É verdade. Mas
Mas é isso, né? Mas o Nicolas Ferreira já soltou uma nota falando que ele não está envolvido com isso, né? E em breve vai colocar uma peruca e investigar isso com detalhe. mas, mas é isso, né? O PCC está atuando lá na Faria Lima, né? E faz todo sentido, né? Melhor empresa disparada do Brasil. O PCC é a melhor empresa do Brasil. É, sem dúvida, a melhor empresa, assim, porque várias filiais espalhadas por todo canto, né? Tem presente em 28 países. E você nunca vê um funcionário do PCC no LinkedIn escrevendo textão. Não tem. Pessoas incríveis, né? Mas é porque são as únicas instituições que têm funcionado no Brasil ultimamente, né? Que é o PCC, a Fundação Cacique Cobra Coral e o Terreiro da Alcione. É as únicas coisas... É as únicas que tem funcionado, assim, o resto... Mas é isso, né? E... Mas você sabe que... E é isso, né? E aí os caras estão agora com esse projeto de anistia, né? Vocês viram isso, né? Porque aí a gente vê que realmente os caras estão envolvidos com esses rolês, né? Esse rolê errado, assim. Porque eles tentaram fazer ali um projeto de anistia pro Bolsonaro, né? E o que saiu foi um estatuto do crime, né? O Comando Vermelho deve ter lido aqui e falou, pô, tem umas ideias legais aqui, né? Porque assim, vocês acham às vezes que é absurdo, né? Que a gente brinca assim, mas vocês já pararam pra ler esse negócio mesmo, de verdade? Porque quando que você lê, você fala assim, mano, eu achei que você tava brincando, Daniel. Porque eu peguei aqui uns recortes para vocês, né? O primeiro artigo desse projeto da anistia diz o seguinte: fica concedida a anistia a todos aqueles que no período compreendido entre 14 de março de 2019 e a data de entrada em vigor desta lei tenham sido ou estejam sendo ou ainda eventualmente possam vir a ser investigados, processados. Os caras querem anistiar crime no passado, no presente e no futuro. É a primeira anistia preventiva da história. Né? É tipo aquele filme Minority Report ao contrário, né? Antes de prever o crime, você já é inocente o criminoso antes do crime acontecer, né? Mas você fala, caralho, Daniel, isso é verdade mesmo. É verdade, né? O que vem em seguida, a segunda coisa que eles falam, fica anistiado dano contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado, incitação ao crime, apologia ao crime, ao criminoso, organização criminosa, associação criminosa ou constituição de milícia privada. Não, eu adorei, né? Eu sempre quis roubar um banco e matar o Bolsonaro. Era tudo que eu precisava, né? Aliás, eu acho que o pessoal de esquerda aí tinha que apoiar esse projeto de anistia. Tinha que apoiar, porque ia ser uma ótima ideia. Imagina, esse projeto é aprovado, começa a entrar em vigor, e no dia seguinte a gente monta uma milícia armada comunista e sai matando todo mundo. CEO, né, dono de pecuarista. Vocês estão vendo um problema, eu vejo uma oportunidade aqui. Né? Não sei. Tá bom, né? Deixa eu ir mais pro pessoal mais ousado aí. Mas mano, esse país tá de ponta cabeça, velho. Essa semana eu quase entendi os bolsonaristas que se revoltam assim, e vão fazer aquilo lá no 8 de janeiro, né? Porque assim, quando eu penso que a Câmara dos Deputados não poderia ser pior, eles vão lá e mostram que, Daniel, você tá completamente errado, assim, porque assim, quando o Tiririca falou pior não fica, não era um desafio, né? Não, era uma piada, ele tava tentando fazer graça, né? Porque o Congresso fez isso essa semana, vocês viram, né? Voltou lá uma PEC que você só pode investigar um parlamentar com autorização do parlamentar. Chegou nesse nível, sério. Você percebe assim que a coisa tá feia, velho, quando até os mafiosos têm um código de conduta mais rígido do que o Congresso Nacional. Entendeu? Porque eu não sei se vocês já assistiram Sopranos, mas se o Tony Soprano fosse deputado federal, meu amigo, já tinha sumido uns 3 parlamentares no passeio de barco, assim. Ele não ia deixar isso acontecer, assim, porque puta que pariu, né? Mas é isso, né? Eles votaram lá esse negócio, né? Que agora você só pode fazer uma investigação com autorização dos parlamentares, né? É tipo você pedir para um criminoso assinar um boletim de ocorrência, né? Por favor, assina aqui. É isso, né? Agora é isso que vai acontecer agora. A polícia vai ligar pro parlamentar e falar, oi, tudo bem, Vossa Excelência, como é que tá? Então, a gente viu umas coisas meio esquisitas aqui. Eu queria ver se dava pra gente investigar, que você deixa? Não? Ah, você tá suave? Ah, tá bom, então, desculpa incomodar. Se precisar de uma água, um café, queimar um documento, liga pra gente mais tarde. Mas é isso, né? E para surpresa de 0 pessoas, o PL votou inteiro nessa PEC da blindagem, inteiro votou, né? Porra, PEC da blindagem, né? Projeto de anistia. Eu acho que vai chegar num ponto que o PCC vai ligar pro PL para dar uma maneirada. Assim, galera, porra, demais, né? Porque tá chegando nesse ponto, né? Que daqui a pouco o PL vai dar consultoria e treinamento corporativo pro Comando Vermelho, pro PCC, fazer um co-work com os caras.
E isso é muito... O mais chocante, né? Não foi só o PL, né? Teve 12 deputados do PT que votaram a favor desse projeto, né? Um dos deputados era o Paulo Guedes, do PT, que assim, nessa altura do campeonato, eu não sei se é um homônimo ou o próprio Paulo Guedes, do Bolsonaro. Eu já não duvido de mais nada, né? Mas é isso, né? E é isso, né? E mais chocante ainda, 12 deputados do PT votaram a favor e ninguém do Novo. Isso é chocante. E isso, o partido do Amoedo, não teve ninguém que votou nesse negócio, né? Até o pessoal que acha uma boa ideia comercializar órgãos humanos olhou para isso e falou, não, vai pegar mal. Não. Vocês querem ficar mais chocados ainda? O Aécio Neves vetou isso também. Mas, o Brasil chegou nesse ápice de insanidade, que a nossa moralidade se encontra com o Aécio Neves. Foi a coisa mais sóbria que o Aécio Neves fez na vida, né? Mas é isso, o PT também, o PDT votou inteiro, também, quase praticamente inteiro votou nisso, assim. Pô, se colocar um tabuleiro Ouija na sede do PDT, o Brizola vai voltar pra mandar todo mundo tomar no cu. Que porra é essa? Fico meia hora longe e vocês fazem, olha a merda que vocês fazem. Mas, enfim, a gente tá caminhando pro final, mas antes de acabar, eu queria falar deixar o clima um pouco mais leve. E falar de um assunto pra cima divertido, né? Que as fofocas no grupo de WhatsApp do Bolsonaro, do condomínio, continuam. Eu não sei se vocês estão sabendo disso, mas o grupo de condomínio do Bolsonaro tem um WhatsApp de moradores, como qualquer grupo de condomínio, né? Só que uma pessoa abençoada por Deus começou a vazar prints desse grupo por aí, né? Na imprensa, tá em todo lugar, né? E aí, toda hora aparece uma história nova, né? E apareceu uma boa agora, porque teve a condenação. E aí uma pessoa do condomínio achou de bom grado fazer um churrasco. Fez um churrasco e causou um mal-estar em todo mundo, principalmente no Bolsonaro, eu não duvido. E aí eu trouxe aqui para vocês a conversa posterior a esse churrasco, né, que aconteceu. E lembrando que isso aqui são conversas reais, tá? Eu não estou inventando nada. Isso tá tudo na imprensa, depois vocês podem checar, isso é tudo verdade. Que já começou com um maluco assim. Ridículo. Não vamos permitir esse tipo de comemoração no nosso condomínio. E aí o cara de esquerda não perdeu o tempo. Que tem um cara de esquerda no grupo. Tem, esse maluco sempre aparece. E ele já apareceu assim falando: eu estou chateado por não ter sido convidado para o churrasco. O erro foi não compartilhar. Você vê, o cara já tá pensando na comunhão do negócio, né? Só que aí também apareceu o cara do centrão do grupo. Que tem um cara do centrão do grupo. Que ele apareceu e falou assim: eu não fiz uma comemoração, mas abri um vinho. Sou um pouco mais moderado. E aí, você vê, o Bolsonaro conseguiu criar uma polarização até no grupo de WhatsApp do condomínio, né? E aí o maluco continuou: essa é a última vez que eu aviso. Na próxima eu removerei do grupo. Comemorem ou falem o que quiser com seus familiares. Agora ficar querendo chamar atenção em grupinho de WhatsApp de condomínio, pelo amor de Deus. Eu tô começando a achar que esse cara é o próprio Bolsonaro, porque porra, que maluco chato do caralho, né? Porra. Inclusive, eu acho que se alguém for expulso realmente do condomínio por causa disso, acho que a gente tinha que fazer uma vaquinha e alugar uma casa pro trompetista. Ser vizinho do Bolsonaro. Eu acho que já fica essa ideia aí no ar. Ó. E aí passou meia hora, o esquerdista voltou assim: por falar em churrasco, alguém indica um de confiança? A cerveja e a picanha eu já tenho. Você vê, o cara não é respeitado nem pelos vizinhos, né, bicho? Puta que... Aquela piada que o Bolsonaro não viraria nem síndico de condomínio, não é mais piada, não. É verdade aqui. E aí a conversa, ela mudou para a exposição que o condomínio tá tendo por causa dessa coisa do Bolsonaro, né? Uma senhora falou assim: a entrada do nosso condomínio está com uma aparência desagradável. Desorganizada. Sugiro que a administração intervenha. Isso aqui é verdade, né? Porque imagina o tanto que deve desvalorizar um imóvel que tem um Bolsonaro como vizinho. Porra, isso aqui é pior que o desastre de Césio 137. Mas... E aí um rapaz comentou embaixo: eu gostei. Já era seguro aqui antes e agora com esse tanto de polícia, tá ótimo. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. E aí a coisa escalou porque eles começaram a discutir quem que tava vazando esses prints pra imprensa. Porque virou tipo um Among Us, assim, eles tentando descobrir
quem que era o infiltrado, assim, né? E aí uma senhora falou assim, olha, é tanta coisa publicada na imprensa do condomínio que eu até me perdi. A mulher tava já duvidando da sanidade dela. Eu falei isso aqui mesmo? E aí teve um cara que começou assim, tem até um show de stand-up cujo assunto somos nós. E aí... É verdade. Verdade. É verdade. E aí alguém falou, me manda, eu já quero contestar. E aí alguém mandou, e adivinha quem era o humorista? Yes! Verdade, a gente chegou lá. Parabéns a todos nós, chegamos lá, galera. Estamos no grupo de condomínio do Bolsonaro, né? Isso é uma vitória de todos nós, tá? Isso é uma vitória de todos nós. Verdade. Eu acho que essa é a piada mais metalinguística que alguém já fez, né? Eu tô comentando um vídeo de stand-up num condomínio, sobre o condomínio, fazendo stand-up. Realmente é um negócio. Aliás, a gente tá gravando aqui, eu queria mandar um abraço pra você, que agora a gente conversa diretamente. Tá? Queria mandar um abraço pra vocês do condomínio Solar BSB. Tá? Um grande abraço, tá? E, verdade. Dia 4 de outubro estarei em Brasília. Vocês estão convidados e não tem risco do Bolsonaro aparecer. Então, venham, tá bom? Um grande abraço. Mas é isso. Gente, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Vocês foram ótimos. Valeu. Muito obrigado. Mas